1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4 em diante, nós vamos ver uma palavra de Deus em tempos difíceis. Deus é fiel. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Temos que nos lembrar, nesse momento que estamos compartilhando a palavra, que a palavra de Deus não volta para trás vazia. Antes, a palavra de Deus, ela cumpre o objetivo pelo qual ela foi enviada. A Lica está aqui atrás de mim, olha lá, a Lica continua aqui. Agora eu coloquei ela para aparecer aí. Lembrando, você que está vendo esse vídeo, que existe um link aí na página da Armon, que você pode cooperar conosco, cooperar com esse ministério, ofertando na nossa vida, ofertando no nosso ministério. É só você clicar nesse link aí e fazer o pagamento do boleto que vai aparecer ali, e esse valor será automaticamente, esse valor entra para nós, tá certo? Isso se Deus colocar no teu coração. Só estou te informando que está aí à disposição para que você possa fazer. E eu coloquei ali um valor muito baixinho, é um valor bem baixo mesmo, bem baixo, para que todo aquele que queira fazer uma oferta faça sem nenhum problema, sem nenhuma dor. Nós temos também um grupo no WhatsApp, além da página da Armon, além da Academia de Profetas no YouTube, nós temos também um grupo no WhatsApp, onde diariamente, ou quase que diariamente, nós disponibilizamos áudios com estudos bíblicos, com palavras. Os irmãos têm a oportunidade ali, as pessoas pedem a sua oração, dão seu testemunho. Nós estamos em comunhão ali através do WhatsApp, porque é a maneira, né, irmãos, que nós temos nesse tempo. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo de coronavírus, de quarentena, nesse momento, o que resta, e graças a Deus que nós temos, são as redes sociais, a internet, para que nós possamos continuar compartilhando a palavra de Deus e de alguma forma estar em comunhão. Glória a Deus. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeca. Então, um inimigo frequente, nós vamos ver muito esse inimigo aí, dando trabalho para Israel no Antigo Testamento. Nós vamos ver muito isso no Antigo Testamento, os filisteus pelejando contra Israel, dando trabalho contra Israel. Nesse momento aqui, se nós olharmos um pouco para trás, nós vamos ver aquele momento em que Samuel ouve a palavra de Deus a primeira vez. Você lembra disso? Que Samuel escuta, Samuel já estava deitado para dormir, e aí Samuel escuta a voz do Senhor, o Senhor chamando ele, Samuel, Samuel. Ele pensa que é Eli, ele vai lá, pergunta para Eli, Eli, tá me chamando? Aí ele diz, não estou te chamando, vai dormir. Aí Samuel volta a dormir, de novo o Senhor chama, Samuel faz a mesma coisa, e na terceira vez Eli diz para Samuel, Samuel, é o Senhor que está te chamando, é o Senhor que está falando contigo, é o Senhor que está querendo falar com você, Samuel. Quando você ouvir a voz de novo, a voz do Senhor outra vez, então você diz, eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve, e aí o Senhor falará contigo, Samuel. Porque tem líder que só ele quer ouvir a voz do Senhor. Tem líder que só ele quer ouvir. Então Samuel, ele era discípulo de Eli. Samuel era um aluno de Eli, estava aprendendo com Eli. Então Eli já sabia, óbvio, ele já era um ancião. É lógico que Eli sabia desde a primeira vez que era o Senhor chamando por Samuel. Mas foram necessárias 3 vezes para que Eli então dissesse para Samuel que era o Senhor falando diretamente com ele. Aqui tem líder
que gosta, tem líder que gosta que o aluno ele fique dependendo dele. Tem líder que gosta que o aluno fique o tempo todo dependendo dele. Não quer que o aluno ouça a voz de Deus, ele quer só ele ouvir. Ele quer só ele ouvir. Deixa que eu ouço e te falo. Deixa que o Senhor fala comigo, depois eu falo com você. É assim que sempre foi, então é melhor que sempre seja assim, continue assim. Porque o profeta aqui, Samuel, sou eu. Só que aí chega um momento, porque o Senhor insiste com Samuel, aí Samuel insiste com Eli, e aí Eli diz para Samuel que é o Senhor chamando ele. E aí quando Samuel volta, o Senhor chama ele e entrega uma palavra dura para Samuel, uma palavra dura para Samuel a respeito dos filhos de Eli, a respeito da casa de Eli, que estava corrompida, a descendência Ofni e Finéias eram dois homens que desagradavam a Deus, os filhos de Eli não agradavam a Deus, Deus já havia chamado a atenção de Eli a respeito disso várias vezes, Deus já havia chamado a atenção de Eli a respeito dos filhos dele, pela maneira que Deus fala com Samuel, dá para a gente saber que Deus já havia exortado, já havia chamado a atenção de Eli a respeito de Ofni e Finéias. E aí Deus traz uma palavra dura para Samuel. Samuel fica com medo de entregar a palavra para Eli. Porque você já pensou? Porque é difícil, irmãos, quando a palavra ou não é difícil, Lica? Quando você tem que entregar uma palavra dura para alguém que é o teu líder, para o teu pastor, para a tua pastora, para o teu líder imediato, para o presidente do ministério. É difícil, não é brinquedo não. E Samuel ali, ele ia entregar a palavra, uma palavra dura de exortação para Eli. Eli fica ciente de que Samuel tinha algo para entregar, ele percebe que Samuel tinha algo para entregar para ele. E aí o próprio Eli diz: Samuel, fala logo. E Samuel entrega a palavra e ele diz: seja feita a vontade do Senhor. Seja feito como bem parecer ao Senhor. Que o Senhor faça conforme Ele quer. Israel se acampa contra os filisteus e se dá mal. 4.000 homens morrem ali dos israelitas. Perdem a primeira batalha contra os filisteus. E logo eles pensam, porque é nesse momento a Arca da Aliança está em Siló. Entenda o seguinte, para você entender isso aqui. Em Siló, a Arca da Aliança é um tipo de Cristo. A Arca da Aliança nesse momento estava em Siló, segura, tranquila, calma, sem perigo nenhum. Isso foi depois que Israel entrou na terra prometida, obviamente, porque aqui nós estamos já no tempo dos juízes. E precisou de juízes exatamente porque Josué não formou um discípulo. Josué não preparou um discípulo para ficar no lugar dele. Então você que é líder, você precisa pensar nisso, que um dia o teu ministério vai acabar, o teu tempo vai terminar. E quando o teu tempo terminar, alguém tem que continuar o teu trabalho. E para isso você tem que preparar alguém. Você não pode ficar com medo de preparar alguém. Você não pode ficar com medo de preparar uma pessoa. Você não pode ficar com medo de preparar um discípulo, de compartilhar com ele a tua unção, de compartilhar com ele, de compartilhar com ela o teu conhecimento, o teu entendimento que Deus tem te dado. Porque se você fizer isso, na hora que terminar o teu ministério, não fica ninguém no teu lugar. Acaba ali e vira uma bagunça depois. Fica um trabalhão para Deus depois. Então Josué não preparou. E aí depois disso vem o tempo dos juízes. Sem contar o tempo que não teve ninguém. Que cada um fazia conforme queria. E aí depois vem o tempo dos juízes. Uma coisa triste e que acontece hoje em dia. Porque o líder fica com medo de preparar alguém para assumir o lugar dele. Moisés não fez isso. Moisés preparou Josué. E você que quer ser preparado, você que quer se disponibilizar para ser preparado, você não pode ser preguiçoso. Você não pode ser mimimi. Você não pode ser
Achar que você vai ler a Bíblia 2 vezes já está pronto. Você tem que andar junto com essa pessoa. Tem que andar junto com o seu discipulador. Ficar perto dele. Ouvir ele todo dia, aprender com ele. Até você falar igual ele, andar igual ele. E ainda assim, respeitá-lo. Mesmo que chegar no momento que você já aprendeu tanto, que você já sabe mais do que ele. Eu estou falando da palavra de Deus, você já tem, às vezes, porque tem discípulo que passa a ficar, que passa a ter uma capacidade que parece ser até maior do que o seu discipulador. Você tem que continuar respeitando ele, você tem que continuar seguindo ele, aprendendo com ele, porque você não tem a experiência que ele tem. E no tempo certo, você vai ser responsabilizado em continuar a obra, em dar continuidade ao trabalho dele. E aí Israel perde, a arca está lá em Siló. Siló é um lugar, é um tipo de céu, é um tipo do Cristo no céu. Só que aí os israelitas perdem a batalha e eles têm uma ideia. Eles têm uma brilhante ideia, trazer a arca da aliança de Siló para o lugar da batalha, para o local da batalha. Eles têm a brilhante ideia de fazer isso, porque eles acreditam que se a arca da aliança estiver no lugar da batalha, então a arca da aliança, que é a presença de Deus, que representa a presença de Deus, que a presença de Deus acompanha, então a arca da aliança vai garantir a vitória. Foi uma direção de Deus? Deus usou um profeta sequer para falar para eles fazerem isso? Não, eles decidiram. Eles juntaram ali e combinaram: nós temos que vencer os filisteus. Então vamos levar a arca para lá e Deus nos dará a vitória, porque a arca vai estar lá. Deus não mandou levar a arca para lá. Eles levam a arca para lá. Vamos ler o versículo 4. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Olha aí. Eles levam a arca e o Ofni e o Finéias, que eram homens que Deus estava bravo com eles, estava lá junto, pagando de sacerdote. Porque o pai era sacerdote. Meu pai é o Eli. Eu sou filho do Eli. Eu sou filho do sacerdote. Eu posso fazer. Meu pai faz, eu posso fazer também. Gente que porque é filho de pastor, simplesmente porque é filho de pastor, acha que vai pastorear, que pode fazer o que o pai faz. Gente que acha que porque o pai e a mãe é crente, também está salvo. Você é crente? Não, mas eu não sou crente não, mas eu posso, porque o meu pai e a minha mãe são. Mas você pode pôr a mão aí? Olha, poder eu não podia, mas o meu pai põe, então eu também posso. Eu sou o filho do fulano. Eu sou o filho... Você já levou alguma carteirada desse jeito dentro da igreja? Ó, não mexe comigo não. Não mexe comigo não, porque eu sou o filho do ciclano. Eu sou o filho do pastor poderosão. Se você mexer comigo, pastor poderosão vai ficar bravo com você. Porque eu posso mexer aqui. Eu posso pôr a mão aqui. Porque eu sou o filho do fulano. A pessoa não poderia mexer. A pessoa não poderia, porque não é ungida para aquilo, não é preparada para aquilo, não é ensinada para aquilo, não tem caráter de Deus para aquilo, mas vai pôr a mão, porque é o filho do fulano. E todo mundo vai engolindo. E aí desce a arca da aliança e desce o Ofni e o Finéias junto. Cuidado, porque essa atitude pode te fazer tomar uma derrota grande. Pode te levar a uma derrota feia. Você nunca, jamais pode deixar alguém tomar lugar no teu trabalho, no teu ministério, na tua obra, porque é teu parente, é teu filho, é tua nora, sei lá eu quem que é, ou porque é filho do fulano, ou porque é filho do ciclano, ou porque é filho do Beltrano. Se não andou com você, não coloca. Deus não te falou para colocar, não coloca. Descer um preguiçoso espiritual, vai para o joelho, vai buscar de Deus para saber quem é que Deus quer ali perto da arca. O Ofni e o Finéias estavam por ali, levaram a arca. Sabe o que aconteceu? Perderam, e perderam feio. Vamos ler. 4:17. Então respondeu o que trazia as novas e disse:
Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e além disso, também teus dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Olha o que aconteceu aí. Nesse dia aí, no versículo 10, se você quiser ver, marcar, caíram, está marcado que caíram de Israel 30.000 homens, mais os dois filhos de Eli, e a arca da aliança foi levada. Aqui no versículo 17, é um da tribo de Benjamim que chega correndo porque sempre sobra um para dar notícia. Então ele chega para Eli e diz: ó Eli, eu tenho uma coisa aí para te falar, mas não é muito boa não, Eli, ó. Sabe o que aconteceu? Israel perdeu feio, Israel, perdeu feio. Teus dois filhos morreram, os dois, Ofni e Finéias já morreram os dois, e a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Quando eles falam para Eli que a arca da aliança foi levada, a cadeira que ele estava ele cai para trás na cadeira que ele estava sentado numa varanda, ele cai e morre também ali na hora, do susto que ele toma, do impacto que ele toma. E ali a palavra dura que Deus havia falado para Samuel entregar para Eli se cumpre ali. A casa de Eli, ó, já era. Morrem seus filhos, acabou. Isso é o prejuízo, irmãos. Prejuízo. Não simplesmente de não pregar. Alguém vai dizer assim: é porque não pregou para os filhos dele. Gente, eu vou dizer para vocês, tem gente ruim, tem pessoa ruim que não quer. Tem pai e mãe que prega para o filho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E o filho é duro de coração, não quer. Pai e a mãe vivem pregando para ele, vive orando por ele, e ele não quer, porque ele instruiu. Só que eles não queriam. O que não podia era eles ficarem perto da arca. O que não podiam eram eles se posicionarem como sacerdotes, porque o pai era. É isso que não podia. Então, se o teu filho não quer, então ele não quer. Deixa ele fora. Você não quer levar uma vida conforme Deus determinou, conforme a vontade de Deus, então não coloque a mão onde você não é chamado. Não se intrometa. Não é porque eu posso colocar a mão que o meu filho também pode. Meu filho vai poder colocar a mão se ele atender o chamado de Deus para a vida dele, se ele andar conforme Deus quer e andar nos caminhos do Senhor, obediente ao Senhor, respeitando o Senhor, obedecendo a palavra, amando a Deus acima de todas as coisas. Aí ele vai poder pôr a mão. Não porque eu posso pôr a mão, meu filho também pode. Porque tem filho que não quer. Tem filho aí que a mãe é crente, a mãe vive de joelhos chorando pelo menino, pelo cidadão, e ele anda, sabe lá Deus por onde. É a esposa do Finéias ali que me ajudou aqui, é do Finéias mesmo. A esposa do Finéias, grávida, recebe a notícia que o marido morreu, o cunhado morreu, o sogro morreu, e aí ela sente a dor de parto ali na hora, e aí tem o nenê, não está nem aí para aquele nenê, ela está apavorada, diz a Bíblia aqui que ela está apavorada, alguém espera, seu filho nasceu, não se apavora, aí ela pega, olha o que ela faz. Versículo 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Olha aí, e acabou. Essa mulher aqui entendeu que acabou. Essa mulher aqui entendeu, para ela, ó, já era. Acabou. Será que não é essa a sensação que você está hoje? No momento que nós estamos vivendo no mundo, no momento que você está na tua vida, as empresas pararam, o mundo inteiro está parado, você não sabe o que fazer. Será que você não está olhando para a sua própria vida e para a circunstância do mundo, para a circunstância no geral, e pensando: ih, acabou, foi-se a glória do mundo.
foi-se a glória do mundo. Será que você não ficou até com vontade agora de parir um filho e colocar o nome nele de acabou, só para ficar igual na Bíblia? Porque você entendeu que a glória do mundo acabou? Nem tudo é o que parece. Deus nunca será vencido. O povo de Deus não vai ficar desamparado. Deus não perde. Deus não perde. Veja a situação do povo de Israel. Só que entenda uma coisa: era o povo de Israel que dependia de Deus, não Deus que dependia de Israel. É isso que é importante entender. Somos nós que dependemos de Deus, não Deus que depende de nós. Não, Deus não depende da ciência, do cientista, do laboratório, dos Estados Unidos, do governo de Israel, do governo do Brasil, do Bolsonaro, ou seja lá de quem for. Deus não depende de mim, de você. Deus, somos nós é que dependemos dele. Deus não precisa de mim, de você. Deus não precisa de mim ou de você para resolver qualquer problema que seja. Não precisa. Não precisa. Então não acabou. Não acabou. Esse acabou não é para mim, não é para minha família, não é para você e não é para tua família. Não acabou, porque Deus vive. Ele vive e reina. Ele vive e reina. E não precisa de ajuda para vencer. É isso que nós vamos ver a partir desse instante. Que Deus não precisa de ajuda para vencer. Pensaram, presta atenção, pensaram que haviam vencido Jesus Cristo lá no Calvário. Pensaram que a promessa de Deus da salvação do homem, que o Salvador, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Altíssimo, o Verbo de Deus, estava morto no alto da cruz e que a história da salvação tinha morrido ali e que ninguém poderia ser salvo e que a dívida do homem jamais seria paga. O diabo comemorou, morreu, pensou que poderia segurar Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Pensaram que poderiam segurar ele no Hades. Pensaram que poderiam segurar. Mas nem o Hades e nem a morte pôde segurar. Por quê? Porque ele é o grande eu sou. Ele é aquele que não peca. Ele é santo. Então, e o Hades e a morte não pode vencer o santo de Israel, porque não existe condenação para ele, porque ele nunca pecou. Então, às vezes, a situação parece de morte. Às vezes a situação parece de morte e o diabo, o inferno inteiro, o principado, a potestade, as hostes, os príncipes das trevas, todos eles começam até a comemorar, pensando que venceu, porque Deus os está confundindo, deixando eles pensarem que venceram e conquistaram alguma coisa, mas aí Deus vem e arrebenta com eles. Assim como os filisteus aqui pensaram que tinham vencido, porque eles venceram Israel, eles venceram momentaneamente, diga-se de passagem, eles venceram momentaneamente Israel, mas eles não venceram o Deus de Israel. Alguém pode até pensar que te venceu, que venceu a tua família, que te venceu no trabalho, que te venceu aonde quer que você vá, que te venceu na igreja. Algum filisteu pode ter pego no teu pé, ter te infernizado, ter atacado você e estar pensando que te venceu. E você até pode pensar que perdeu, que foi vencido. Só que entenda isso, esse filisteu, ele pode até ter vencido você, mas tem um problema grave para ele, porque o seu Deus não foi vencido. O seu Deus não foi vencido e ele está chegando. Ele está chegando. Ele já está de pé para agir em teu favor. E já nesse momento começa a dar ordem aos seus anjos para agir em teu favor, para testificar para esse filisteu que ele não pode ser vencido e que se ele não foi vencido, você jamais estará vencido completamente. O Senhor é Deus.
Lembre-se do seu Deus. Lembre-se da capacidade dele, da autoridade dele, do poder dele, da força dele. Sabe por que você está apavorado? Sabe por que eu e você às vezes ficamos com medo? Porque nós começamos a considerar, porque você começa a considerar a sua força, o seu poder, a sua sabedoria e começa a fazer como o povo de Israel fez aqui, fazer as coisas do jeito que você acha que vai dar certo. Mas se você parar para analisar e pensar e colocar nessa conta, e colocar nessa equação o poder dele, a força dele, a sabedoria dele, o conhecimento dele, o entendimento dele, a vontade dele, o propósito dele, você vai ver que não é assim. Você não precisa arrancar cabelo, não. Ainda que você seja pequeno, seu Deus é grande. Não pode ser vencido. Deus não pode ser vencido, não existe. Não tem como alguém vai vencer Deus. O onipotente, o onisciente, o onipresente. Nunca, jamais. Nem perto disso. É até ridículo falar isso. Cogitar isso, de que alguém possa, de que alguma situação possa vencer a Deus. Nenhuma artimanha do diabo contra você, contra a tua família ou contra o mundo está fora do controle de Deus. Deus vai vencer o diabo. Deus já venceu. Aliás, Jesus já venceu ele lá no Calvário, que já tomou uma espadada na cabeça dele. Como assim? Tomou uma espadada na cabeça dele? Você já viu o formato que tem uma cruz? Você já percebeu que o monte onde Jesus foi crucificado tem o formato de uma caveira? Percebeu ou não? Então você pode ver uma espada entrando na caveira. A espada de Deus, ferindo o diabo na cabeça, entrando no crânio dele. Até hoje ele está com dor de cabeça. Você é pequeno, eu sou pequeno. Podem até nos perseguir, podem levantar calúnia, podem levantar assunto, podem fazer, podem chamar, pode acontecer, podem dizer, pode falar o que for. Onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Aquela coisa toda que você que é crente já sabe, já conhece, já ouviu de monte. Podem fazer isso e fazem, você sabe que faz. Mas o problema para eles é que eles nunca vão vencer, porque o nosso Deus não pode ser vencido. Pagam demônios para nos atacar, vão na bruxaria, na feitiçaria, mas não sei o que e vão lá e gastam dinheiro e sacrificam até feto, fazem de tudo. Compram defunto fresco para fazer trabalho de feitiçaria, de bruxaria, fazem de tudo. Jamais vão vencer a Deus. É por isso que esse monte de porcaria não te pega. Aleluia. É por isso. Só tem um jeito de você perder: se você sair da sombra dele. Mas eu não sou bobo. Você não é boba. Você é bobo. Você é bobo. Eu não sou bobo. Você não é boba. Não é bobo. Você vai querer sair da sombra do leão da tribo de Judá? Fica quietinho no seu lugar. Fica em Deus, fica no arraial do Senhor. Fica na palavra, ouve a palavra, canta louvor, adora o Senhor, ora todo dia. Come a Bíblia, você está com tempo, está de quarentena. Come a Bíblia, mas não saia. Fique debaixo das asas do Senhor. Fique à sombra do Onipotente. Fique à sombra do Onipotente. Nunca foi tão importante como está sendo nesse tempo ficar debaixo da sombra do Onipotente. Fique debaixo da sombra do Onipotente para você não se dar mal. Todo barulho em volta é uma tentativa do diabo de te empurrar para fora, para você sair da proteção que você tem. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, e aquele que te ouve em secreto te responderá. Fica quietinho, fique quietinha. Não saia da sombra do Onipotente. Não saia, porque eles pegam a Arca da Aliança. Quem pega? Os filisteus pegam a Arca da Aliança e levam para o templo de Dagon. Colocam a Arca da Aliança lá, achando que venceram. É o que eu estou falando. Achando que venceram. Achando que, como os israelitas foram vencidos,
Então a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus estava dominada. Eles pegam a Arca da Aliança, colocam lá dentro do templo de Dagon. Na primeira noite, Deus já joga a estátua de Dagon para o chão. Na primeira noite. Que quando entram no templo de Dagon, já quase amanhecendo, eles entram e está lá a estátua de Dagon no chão, sem ninguém ter entrado lá. Deus já lançou a estátua de Dagon no chão para lá. Essa estátua aqui é um tipo de Satanás. É um tipo de Satanás. Já estava caído lá, sem homem nenhum entrar lá, sem que homem nenhum entrasse lá, tivesse lá, entrado lá. A estátua lá no chão. Eles pegam, levantam a estátua, passa outra noite, chega no outro dia, ao amanhecer, entra alguém lá, e aí dessa vez a estátua está no chão, só que com a cabeça cortada e com as mãos cortadas. Sem homem nenhum, sem ajuda humana nenhuma. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus não precisa de ajuda de homem para vencer. Deus não precisa de ajuda humana para vencer. Colocaram a arca lá e Deus derrubou a estátua, cortou a cabeça e cortou as mãos. Cortar a cabeça quer dizer que deixou sem inteligência, deixou sem como pensar, deixou sem como analisar, deixou como sem projetar, acabou com aquela inteligência, acabou com aquele plano. Aquela entidade não tem como planejar mais nada, não é? Feriu a cabeça. Lembra da história que eu te contei? Da vitória que eu te contei agora há pouco? A espada na cabeça, cortou fora, já era, sem cabeça, já ficou sem cabeça. Cortou as mãos, porque tudo que você vai fazer, tudo que alguém vai fazer, faz com as mãos. Então deixou sem ação, porque não vai poder fazer mais nada, está sem mão. Perdeu as mãos, perdeu. Deus venceu o inimigo sem precisar da ajuda de um homem sequer. Nenhum homem entrou na história. Acha que foi só isso? Não foi. Aquela cidade lá, os homens, os moradores, as crianças, todo mundo ali tiveram hemorroidas. Todo mundo. A cidade inteira com hemorroida. Todo mundo. Deus colocou hemorroida em todo mundo. O Senhor colocou hemorroida em todo mundo. E além disso, os ratos começaram a atacar a todas as cidades dos filisteus, 5 cidades, onde cada uma delas tinha um príncipe. E aí essas cidades ficaram todas cheias de hemorroida, todo mundo com hemorroida e com ratos atacando. Deus atacou ferozmente essas cidades dessa maneira. E esses homens disseram: nós precisamos devolver a arca, nós precisamos fazer algo, tirar essa arca daqui. Deram uma volta na cidade de Gate com a arca, e aí todo mundo lá também já ficou doente, e aí levaram a arca para Ecrón, todo mundo lá ficou doente, e eles não sabiam o que fazer com a arca, e aí colocam a arca para ser puxada por vacas que nunca puxaram nada, colocam jugo naquelas vacas, escondem os bezerros e faz as vacas levarem a arca, porque eles ficaram com medo da arca. As vacas levam a arca até que a arca entra em Bet-Semes e fica ali na casa de Abinadab, e Abinadab pega a arca, e acontece ainda uma outra situação, que aí o povo de Bet-Semes vai lá querer abrir a arca, vai lá e vai querer olhar dentro da arca, e morre um monte de gente lá. Versículo 19 do capítulo 6. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo, que já é povo de Israel, já é território de Israel. E aí olha aqui o que aconteceu. Gente, mas também, hein? É curioso demais, hein? 50.070 homens. É muita gente curiosa. Foram olhar dentro da arca e acabaram se dando mal. Deus gosta de privacidade. Cuide da tua privacidade. Não é todo mundo que pode conhecer a tua vida. Não é todo mundo que pode conhecer o interior da tua casa, entrar na tua casa, saber o que tem, o que deixa de ter na tua casa. Não é todo mundo ali que me ajudou aqui, me dando a palavra certa. Não é todo mundo que pode entrar na tua intimidade, não, querido. Deus não manda você fazer isso. E nem Ele gosta de
foram meter o bedelho aonde não foram chamados e não meta o bedelho. Primeiro, não meta o bedelho onde você não é chamado. E também não permita que ninguém meta o bedelho na tua casa, na tua vida onde não é chamado. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode entrar entrando dentro da tua casa. Tem gente que qualquer pessoa entra dentro do quarto dele, dentro do quarto dela. Tem gente que o portão da casa fica aberto, qualquer um vai lá e abre a geladeira da casa dele, abre o armário para saber o que ela tem e o que ela não tem. Viu aqui? Deus gosta de privacidade. A mensagem principal de hoje é que Deus não precisa da ajuda do homem para vencer. Então essa situação toda que nós estamos vivendo no mundo, quando Deus determinar que esse vírus vai sumir, ele vai sumir e pronto, e acabou. Quando Deus determinar que vai voltar tudo ao normal, então tudo vai voltar ao normal. Quando Deus determinar a tua vitória, não tem jeito, ele não vai precisar, nem vai precisar da tua ajuda. Quando chegar o momento que ele vai te entregar a tua vitória, ele vai te entregar a tua vitória. Porque ainda que pareça que alguém te venceu, o teu Deus não pode ser vencido. Essa é a mensagem de hoje. Guarde isso no teu coração. Ainda que pareça que você perdeu, o teu Deus não perde. O teu Deus não pode ser vencido. O teu Deus não pode ser derrotado. E quando Deus resolver te entregar a vitória, chegar o momento da tua promessa se cumprir, não tem jeito, Deus não vai precisar da ajuda de ninguém. Ele não vai depender da ajuda de ninguém. Ele não vai depender da tua ajuda e a tua promessa vai se cumprir. Pronto, acabou. Porque ninguém ajudou a Deus a vencer Dagon. Deus venceu sozinho. A Arca da Aliança estava lá e ele derrubou Dagon. Ele cortou a cabeça, ele cortou as mãos, ele colocou hemorroida no povo, ele fez os ratos atacarem aquelas cidades. Foi ele sozinho. Foi ele sozinho. Entenda isso. Foi ele sozinho que fez com que a arca, que levou a arca de volta para Israel. Olha o que ele fez. Você percebeu? Percebeu, Lica? O que ele fez? O inimigo não pegou. Ó, estou percebendo agora também, irmão. O inimigo não pegou a arca e levou? O inimigo não pegou a arca que não era dele e levou? Então ele não usou nenhum israelita para ir lá pegar a arca. Ele fez o próprio inimigo. Ó. Os mesmos que levaram a arca foram os mesmos que devolveram a arca. Eles tiveram que devolver. Eles tiveram que devolver, que não era deles. Mais uma para você. Mais uma para você. Não tem aquele ou aquela que mexa naquilo que é de Deus e vai continuar com isso na casa dele, na casa. Entendeu? Vou explicar. A tua bênção que Deus te deu, que é dele e ele te deu, só vai fazer bem para você. Só vai fazer bem na tua casa. Só vai fazer bem em teu poder. Se alguém te roubar, quem te roubou vai ter que te devolver. Porque para ela ou para ele, para o ladrão, vai ser maldição. Vai ficar com hemorroida. Os ratos vão atacar. Vai ser uma destruição terrível para ele. Mas na tua casa é bênção. Porque Deus preparou para você. É teu. O que é teu é bênção para você. O que é teu é bênção para você. E se alguém pegar, Deus vai fazer devolver. Se alguém pegou alguma coisa sua, melhor coisa que essa pessoa faz é correr e te devolver. Porque é bênção para você, não para ela. O ladrão, o inimigo, ladrão da arca, tem que devolver a arca. Ladrão da arca tem que devolver a arca. Senão fica todo mundo doente. Pegou? Pegou aí? Vamos ficar por aqui. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Lica.